Olá, muito boa noite a todos. Boa noite àqueles que irão nos acompanhar, mais tarde no canal do YouTube. Estamos aqui para realizar mais uma doutrinária da nossa querida Sociedade Espírita José Pititinga, primeira doutrinária da semana. E muito feliz porque estamos próximos do nosso grande evento, que é a 21ª semana do Livro dos Espíritos. Então, vamos acerenar, tá? Fechar os nossos olhos, para que a gente possa fazer a nossa prece de abertura. Isso, vamos acalmando. E vamos dar início à nossa doutrinária de hoje. Divino e amado Mestre Rabi da Galileia, é com muita emoção e gratidão que estamos aqui mais uma vez para juntos estarmos reunidos em aprendizado. Que tu, mestre amigo, seja sempre a nossa bússola, o nosso acalentar das nossas aflições, o acalmar do nosso dia a dia, a transformação necessária para cada um de nós. Sabemos que não é fácil, Senhor, te acompanhar. Mas façamos os nossos esforços a cada dia de estarmos reunidos nessa busca dessa ascensão do progresso. Aos benfeitores espirituais desta linda casa de oração, somos gratos por mais uma vez estarmos juntos. E pelos benefícios, pela energia de amor, de paz, que paira nesse momento sobre nós. Nos enchendo de alegria, nos enchendo de luz, para acalmar os nossos ânimos, serenar as nossas mentes e recebermos toda essa energia de amor. E junto a isso, que possamos dividir com os nossos irmãos necessitados desse acolhimento. Os nossos irmãos encarcerados, os nossos irmãos que estão nos abrigos, aqueles que estão nos leitos de hospitais, que estão acamados em suas casas, que estão vivendo qualquer tipo de aflição neste momento. Que essa luz se expanda por todo esse globo terrestre, trazendo a tranquilidade necessária para todos nós que aqui nos encontramos encarnados nesse planeta de provas e expiações. Nos fortalecendo para o nosso caminhar, para mais uma semana nossa de caminhada no nosso processo. Revigorando as nossas energias, para que firmes possamos caminhar, sendo coerentes com o aprendizado do Evangelho, com tudo que paira sobre nós que essa linda doutrina nos traz. Mestre amigo e benfeitores espirituais dessa casa, envolve a todos que se encontram neste momento, nesse salão,
envolve o corpo diretor desta casa, os coordenadores, trabalhadores, voluntários, simpatizantes da nossa doutrina. Envolve o nosso querido irmão Edson, presidente dessa casa. E envolve em especial o nosso palestrante dessa noite, nosso querido irmão João Freitas, para que ele possa desenvolver, discorrer da melhor maneira possível o seu trabalho dessa noite, trazendo obreiros talentosos, tema tão necessário para nós, e que assim nós possamos nos acalmar e iniciar os trabalhos dessa noite. Que assim seja. E assim, eu convido o nosso querido irmão João Freitas para que ele venha discorrer, né, a sua palestra na noite de hoje. Seja muito bem-vindo, meu querido, mais uma vez. Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para a gente refletir sobre um tema que a gente foi convidado a pensar, como sempre faço, refletindo primeiro como é que é esse tema na minha vida, né? Se preciso aprender, se já está bem aprendido, nunca 100%, porque a gente sempre vai podendo melhorar. E me foi passado o pedido para falar sobre Obreiros Atentos, capítulo 8 do livro Fonte Viva, né? Psicografado por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. E o que é que fala nesse capítulo? Um tema muito forte desde o início, um tema que a gente anseia a cada dia da nossa vida, que é a liberdade, né? Mas a gente vai refletir sobre a liberdade com outro viés, com outro costume, de uma maneira um pouco diferente. Quando eu comecei a trabalhar no capítulo, que fui ler o capítulo, não conhecia a obra, ficou muito clara a questão da liberdade, como um tema que a gente tem que ter muito cuidado e buscar, mas ficou mais forte a questão de como exercemos essa liberdade. E é nesse caminho que eu vou lembrar a todos nós, que nós já sabemos como exercê-la, mas a gente ainda se perde por conta das tentações carnais, das tentações materiais, que vivem fazendo com que a gente saia desse caminho. Então, no começo da obra, Emmanuel traz uma passagem de Tiago: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Então, já a partir, né, desse texto de referência, desse texto que vem trazer o convite à reflexão, ele já associa a lei de liberdade, e a gente vai relembrar um pouco sobre isso, com as bem-aventuranças. E se a gente parar para pensar, na bem-aventurança não fala muito sobre liberdade, a gente fala sobre várias coisas, mas não tem lá nada ligado à liberdade, né? Então, como é que seria essa ligação da liberdade com a bem-aventurança, né? Foi a partir daí, já desse início, que já ficou aquela pulguinha atrás da orelha. Como assim? E realmente tem tudo a ver. Essa liberdade que a gente tanto anseia, mas a gente esquece do que é que vem com ela, e que aí vai levar para a plenitude da bem-aventurança. Liberdade que está presente na vida humana desde que as civilizações começaram a se organizar. Para a gente falar de liberdade, antes de entrar no texto de Emmanuel, vamos ver como é forte, vamos relembrar como é forte a questão da liberdade para a humanidade. Todo tipo de liberdade.
Liberdade de agir, liberdade de pensar, liberdade do falar, liberdade de consciência, liberdade de não fazer, de não agir. A liberdade é talvez aquilo que o homem busca desde que encarnou na Terra a primeira vez e que a cada dia nós buscamos. Se tudo que a gente pensar hoje, tudo que você parar para pensar que você quer na vida, você vai ver que você quer se libertar de uma coisa para alcançar outra. E muitas vezes a gente busca alcançar outra sem abrir mão, sem nos libertarmos de algo anterior. A liberdade, ela começa naquela que é a civilização que hoje é o berço de fonte de inspiração para a humanidade atualmente, que é a Grécia. A Grécia, que é o berço da democracia moderna, levava tão a sério a democracia e a liberdade que, num período de religiões politeístas, em que era frequente e muito forte a presença de um deus ou uma deusa representando a liberdade, os gregos não tinham. Se a gente pesquisar, a gente não encontra falando sobre a deusa da liberdade na Grécia. Porque para os gregos a liberdade era tão sagrada, era algo tão inerente ao ser humano, que eles acreditavam que não precisava de uma representação. Ela era vivida em sua plenitude. Quem gosta de história vai dizer, mas João tinha escravos na Grécia. Mas a gente está falando da Grécia para os gregos. Da Grécia para os cidadãos gregos. Ok? Então vamos sempre lembrar disso. Então eles viviam de forma tão forte a questão da liberdade, que havia sim uma deusa menor, chamada Eleutéria. Mas essa deusa acabava sendo muito posta em segundo plano, e a virtude da liberdade era associada a Ártemis ou a Atena. Deusa da sabedoria, Atena, e Ártemis, deusa da caça. Para que duas coisas que libertam tanto do que você sair para caçar e do que você trabalhar com sabedoria? Então, eram associações relativamente lógicas, né? E representada naquele que é até hoje um dos monumentos gregos mais conhecidos e que resiste até hoje, que é o Partenon, que era o templo dedicado, justamente o significado da palavra Partenon é templo da deusa virgem, porque eles associavam que o fato delas terem total liberdade, elas nem mesmo precisavam ter um companheiro durante a sua existência. Fonte da Grécia, naquela época, uma outra civilização bastante poderosa também, mas sempre se inspirando na Grécia, traz consigo a força da liberdade, que é Roma. E desde a sua fundação, antes de começar o Império Romano, ele traz a sua necessidade de ter a liberdade tão forte, que ao contrário da Grécia, eles ainda ansiavam viver em plenitude a democracia, eles sim precisavam de uma representação. E essa representação era uma deusa, aí sim, bastante forte, que era a deusa Libertas. E eu peço que vocês prestem atenção aqui no formato dessa figura que representa a deusa Libertas, a deusa dessa liberdade, né? Para vocês verem como está presente na vida da gente desde aquele tempo. E por que a gente tem que refletir como espíritas essa liberdade que a gente tanto busca. Então, antes da gente começar com os impérios romanos, a gente tinha, então, nas moedas, a efígie, a figura de Libertas, deusa da liberdade. E Roma e Grécia vão ser fonte de inspiração para um país que mais adiante, um tempinho depois, alguns séculos depois, vem se tornar a referência da liberdade quase absoluta no mundo atual. E se vocês pensarem, os Estados Unidos não é ele ainda. É um outro país ainda mais forte a questão da liberdade e que traz para a gente esse ideal com a Revolução Francesa em 1789. E no seu ideal principal está algo que perpassa até hoje a vida de políticos, países, instituições, que é o ideal de igualdade, fraternidade e liberdade. E também presente nos nossos estudos do nosso Evangelho. Então, na França, ela vem com toda a força o ideal de liberdade e é personificado nesse quadro de Delacroix,
que alguns anos depois, precisando de uma simbologia para representar a força da República sobre o Império, sobre o absolutismo, sobre a monarquia, ele pinta esse que talvez seja seu quadro mais famoso, que tem o título de A Liberdade Guiando o Povo. Então a liberdade ela passa por cima do que é antigo, do que está decadente, do que está morto. E olhem a posição dela, que se vocês prestarem atenção, vocês vão lembrar de uma outra figura que tem essa pose aqui. E ele vem na figura da mulher. Por que a figura da mulher? Porque a mulher gera vida. Então eles associam a liberdade sempre com uma mulher. Porque a mulher gera vida e é capaz de manter a vida. Não é à toa que a figura tem os seios à mostra. Para alimentar o ideal de liberdade buscado para o povo. Ela é capaz de enfrentar a própria morte, a baioneta na mão, e a bandeira como um ideal a ser seguido. Tudo isso, gente, eu estou contextualizando porque a liberdade é tão forte para a gente. São símbolos que trazem essa força para a vida da gente. E essa figura é tão forte que se torna um símbolo nacional na França. E vai passar a fronteira da França. Esse ideal de liberdade é tão forte na Revolução Francesa que essa figura é batizada de Marianne em francês, né, a junção de Marie com N. E não tem um prédio público na França que você entre que não tem essa figura, que remete ao ideal de liberdade. Essa figura, que se vocês prestarem atenção, vocês conhecem. Todo mundo aqui conhece. A gente já vai ver isso. E nessa época está havendo, sim, o início de um outro país que vem a ser referência de liberdade no tempo moderno. E é muito próximo e muito forte a relação entre esses dois países. E Marianne vai passar o oceano. A gente chega 100 anos depois, a gente atravessa o oceano e chega nos Estados Unidos. Hoje tido como um dos países mais democráticos, no extremo, no mais radical que essa palavra possa representar. Democracia que prevê liberdade quase absoluta. Quase a liberdade plena, que a gente vai ver que não existe a liberdade absoluta, ela é sempre relativa. Mas vocês estão reconhecendo essa imagem aqui? Se lembra algo anterior? Lembram do quadro? Em que ela está com a bandeira guiando para seguir adiante? É ela que vai inspirar a Estátua da Liberdade. Olha o nome de novo, Estátua da Liberdade. E, coerente com o pensamento americano, o nome da estátua oficial é A Liberdade Iluminando o Mundo, em referência a que os próprios Estados Unidos estão iluminando e guiando o mundo para um estágio melhor. E sempre a presença forte de quem? Da liberdade e da mulher. Então, um país que é tido como quase que a democracia absoluta, trazendo também consigo, na sua essência, o ideal de liberdade. E a gente não fica de fora, porque Marianne também chegou no Brasil. Existe uma força muito forte nesse período, uma força muito forte ficou ótimo, mas existe uma instituição muito forte nesse período, que é a maçonaria, e que ela vai levar para o mundo, vai se expandir e levar os símbolos maçônicos com os seus ideais, entre eles o símbolo de liberdade. E o Brasil não fica de fora, porque a época do Império aqui no Brasil, Dom Pedro I e Dom Pedro II, a presença maçônica é muito forte. E Marianne vem aportar no Brasil, na época do Império e na passagem do Império para a República, 1889, na época em que a gente está fazendo a proclamação da República. O ideal de liberdade está tão forte no Brasil que podemos não ter na nossa bandeira nenhuma simbologia, mas temos no estado de Minas Gerais, liberta quae sera tamen, liberdade ainda que tardia. Ou seja, a liberdade é bem-vinda sempre, não importa a hora que ela chega, não importa se veio aparentemente um pouco atrasada. E por que eu disse que a gente conhece o símbolo de Marianne e não lembra? Alguém tem R$1 para me emprestar? Se a gente lembrar, desde que a gente tem um papel moeda, ela está nas nossas notas,
nos lembrando sempre da liberdade. Vejam que é o rosto exatamente daquela estátua, e que ele remete em todas as fases, no quadro, nas estátuas da França e na moeda, remete à Grécia, por conta da coroa que ela carrega de louros, que era um símbolo da Grécia, era a mais alta honraria que alguém podia receber, não era uma coroa de joias, não era uma coroa de ouro, era uma coroa de louros. Ou seja, gente, o ideal da liberdade, ele está o tempo todo ligado à história da civilização, e chega aos nossos dias, e chega à nossa fé, buscando essa tal liberdade. E aí eu queria, para a gente entrar no texto de Emmanuel, depois dessa apresentação, eu queria que vocês ouvissem essa letra. Em cima dessa letra eu vou fazer o início da nossa reflexão de hoje. Por que a liberdade é tão desejada, mas por que é tão difícil, e qual é principalmente a principal consequência que nós temos ao ter liberdade, mas não pensamos e não refletimos antes de desejá-la e de tê-la. Tá? Queria que vocês prestassem atenção. É um samba de 1979, um dos maiores sucessos de Zezé Mota, chamado Senhora Liberdade. Se voltar, a gente continua, senão eu vou continuar aqui para a gente não perder tempo. Tá? Se ele voltar ali, a gente recoloca. Mas o que ele traz nessa letra, e que eu quero chamar a atenção para servir de gancho de início para a gente, é que ela pede ali, né, a Senhora Liberdade, abre as asas sobre mim. E durante a letra ele fala que fui preso, né, por uma violenta emoção, fui preso por uma paixão, e agora que chego ao fim, eu estou pedindo me liberte. Né? Abre as suas asas sobre mim. Me liberte dessa paixão, me liberte desse sofrimento, desse amor intenso que eu vivi e que trouxe algo de negativo, de ruim. E que tem um verso que ele diz: eu sei que eu não fui inocente, mas mesmo assim eu te peço, me liberte. Essa música com esses versos mostra por que é tão difícil o exercício da liberdade. Porque o primeiro requisito para você ter a sua liberdade que você tanto deseja é você se libertar dos seus vícios e paixões. Nós queremos a liberdade do nosso jeito. Eu quero ser livre para fazer o que eu quiser. Na prática, a gente busca ser livre para dizer, pensar e agir do jeito que a gente quer. Mas nós não nos libertamos daquilo que é necessário para receber a liberdade que a gente quer. A gente não abre mão de um status social, a gente não abre mão de ter razão, a gente não abre mão do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Nós queremos a liberdade, ainda que tardia, nós buscamos desde sempre e até hoje a tal Senhora Liberdade, mas como a música fala,
ele passa o tempo todo em sofrimento, preso a um amor e uma emoção intensa, mas que ele está sofrendo, e ele pede, quando está cansado, me liberte, põe as suas asas sobre mim. E é exatamente nesse ponto que Emmanuel traz no capítulo 8 dos Obreiros Atentos. Vou passar a música para a gente concluir e em seguida já entro no texto do tema de hoje, ok? Genival, se travar de novo, você segue para o próximo slide, tá bom? Só deixando de fundo, eu fui condenado por um sentimento, por uma paixão, violenta emoção. Amar foi meu delírio. Claro que ele fez a letra aí, um romântico, né? Mas trazendo para a nossa reflexão, essas frases fazem todo sentido. Quando a gente analisa a paixão do espírito pela matéria, o amor e o apego às coisas materiais, às coisas terrenas, essa violenta emoção, essa paixão que aparentemente é um sonho tão bonito, mas que nos afasta do nosso ideal e da liberdade plena que a gente pode um dia obter. Né? Então, ele reconhece que não é inocente, assim como nós também devemos reconhecer, não somos inocentes, erramos e precisamos corrigir, mas exatamente como nós, nas coisas do Espírito, ele está cansado, ele já sofreu terrivelmente, e é só nessa hora que às vezes a gente acorda, porque quando não é pelo amor, a gente insiste em aprender pela dor. E aí nessa hora a gente pede misericórdia, Deus. Me liberte, Senhora, liberdade, abre as asas sobre mim. E é exatamente isso que Emmanuel traz a gente a refletir, convida a gente a refletir nesse texto. Quando eu sou pastor, eu fui olhar o texto, não conhecia, fica pequenininho, vai ser fácil. Meu Deus, eu não aprendo, que não existe fácil. Não dá. E quando eu comecei a trabalhar no texto, eu em 2 linhas levava 3, 4 horas fazendo alguma reflexão, vendo como trazer para vocês o que é que eu ia montar, né? Porque é muito forte a questão da liberdade. E é mais forte ainda o que ele traz na mensagem para a gente. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhes são afeitas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Ele fala da liberdade já vinculando com uma outra coisa que a gente esquece. Aquilo que a gente planta, a gente colhe.
E vamos lembrar um pouquinho aqui da passagem do Evangelho que diz a parábola do semeador. Nunca imaginei antes dessa palestra hoje associar a liberdade com a semeadura. Mas nós somos livres para semear. Mas a gente quer também colher. Os inimigos, ou aqueles que não concordam com o tema, dizem que a liberdade só seria real e verdadeira se a gente pudesse escolher. Fazer a escolha e a consequência. Faz sentido isso? Mas existem correntes de pensamento filosóficas bastante sérias que dizem que o homem só será livre de verdade quando ele escolher a causa e a consequência. Eu fico imaginando quem vai evoluir a partir desse momento. Porque poder fazer a escolha que quiser, fazer tudo errado e ainda não ter nenhuma consequência de seus atos. Essa liberdade é utópica. E quando Deus passa para a gente sua mensagem, Ele não vende para a gente uma liberdade que pudesse ser assim. Ele diz, a liberdade não é plena. A liberdade tem limites, a gente vai lembrar disso aqui. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizar pelo trabalho que lhe foi conferido. Ele lembra, Emmanuel, que o juiz vai responder pelos atos que teve enquanto era juiz. O administrador vai responder pelos atos enquanto era administrador. O servo vai responder enquanto servia ao seu mestre. Um pai, uma mãe, um filho, um marido vai responder por seus papéis na sociedade. Todos nós, falando de estratificação social, estando em cima ou embaixo, ricos e pobres, senhores ou servos, todos vamos responder pelo que é esperado da gente. Ele já começa lembrando, não adianta jogar sua responsabilidade para o outro. A responsabilidade é sua. Você tem a liberdade de escolher o seu caminho, mas pense nas consequências. E respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores. Emmanuel está trazendo para a gente um tema que é controverso até dentro da própria doutrina espírita e não deveria ser. O livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer o que a gente quer, sim. Mesmo quando esbarra na liberdade ou no direito do outro. Mas nós não somos livres para escolher as consequências. E é justamente através das consequências que Deus nos convida. Qual a sua escolha? O que você quer fazer? Porque se você sabe que é errado e faz, você fez a sua escolha. Você está exercendo o seu livre-arbítrio. Mas quando você para e pensa nas consequências dos atos, e não pensa da forma egoísta, no que vai causar para você, mas sim para o que vai causar para os outros, porque é esse o convite do livre-arbítrio, aí vem o tema que está sendo tratado hoje, que é o exercício responsável do livre-arbítrio. É a responsabilidade das nossas escolhas. É saber o porquê eu escolhi e o que vem de consequência. E pensar, eu estou pronto? E quando a gente passa sobre esse pensamento, e foi aí que me veio um viés que eu não esperava, esses obreiros atentos fica mais claro quem são. Porque quando a gente faz o exercício do livre-arbítrio com liberdade, com responsabilidade, a gente começa a, sem perceber, às vezes até de forma inconsciente, a abraçar o caminho das bem-aventuranças. A gente começa a viver em plenitude o que Deus pede da gente. Então, quando eu paro para pensar assim, às vezes o caminho é mais fácil do que a gente pensa. Difícil a gente dar o primeiro passo e começar. Porque o que Emmanuel traz nesse texto é: exerça a sua liberdade, exerça o seu livre-arbítrio com responsabilidade. E só fazendo isso, você já vai se tornar um espírito mais evoluído. Porque quando você pensa com responsabilidade, você traz para você o convite do Evangelho do Espiritismo, capítulo 17. O convite para sermos perfeitos. E se você pegar esse texto de Emmanuel, vários trechos deles estão resumidos
lá, aliás, perdão, estão resumidos no texto, mas presentes no capítulo 17, sede perfeitos. A partir do momento que ele fala do semeador que não é livre para colher. Ele é livre para plantar, mas não é livre para colher. Já está chamando a atenção das nossas responsabilidades como semeadores. O que é que eu estou semeando na minha vida e na vida das pessoas que convivem comigo? Estou semeando perdão, amor, compreensão, ou ódio, vingança, rancor? O que é que eu estou plantando na estrada que eu vou depois ter que colher? Então, é o exercício responsável do livre-arbítrio que é presente nesse convite que Emmanuel nos faz. Na página da Federação Espírita Brasileira tem um texto muito bom que traz um complemento muito legal sobre isso. O Genival, depois dá uma olhada, está com vários problemas aí. Não está prejudicando, mas se for o caso, você troca depois. Viu? As animações não estão, algumas coisas estão faltando. Eu lembrei porque ali ficou ruim para eu ler uma passagem. Tá? Mas eu vou ler aqui e enquanto eu estiver comentando, se você puder, você tenta trocar para mim, por favor. O texto Liberdade e Responsabilidade está na Federação Espírita, de 22 de outubro de 2020. Ele diz assim: liberdade significa o direito de agir segundo a própria vontade ou livre-arbítrio, desde que pessoas ou instituições não sejam prejudicadas. Daí os orientadores informarem, em O Livro dos Espíritos, que não existe liberdade absoluta, mas relativa, porque todos precisais uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Complementam esse pensamento ao afirmarem que o limite da liberdade individual está restrito à liberdade do outro, pois desde que dois homens estejam juntos, há entre eles direitos a serem respeitados e, portanto, nenhum deles gozará de liberdade absoluta. Esses trechos destacados fazem parte do Livro dos Espíritos, são respostas às questões 825 e 826. O que traz aí o que a gente já começou a discutir. Não existe liberdade plena e absoluta. A sua liberdade, a sua escolha, ela esbarra na escolha do outro. Eu só posso ser livre para escolher até o momento que minha escolha não acarreta em coisas negativas para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Então, primeiro ponto que a gente tem que começar, não existe essa liberdade plena e absoluta. Ela é utópica, ela é ilusória, ela é ruim, ela é negativa. Porque se ela pudesse ser exercida, significa que teriam pessoas melhores ou privilegiadas do que outras. Então já começa a tendo que entender. Nossa escolha termina quando esbarra no direito ou na liberdade do outro. E eu tenho que pensar com cuidado, que escolha eu faço para que isso não aconteça. O texto vai continuar, a gente já vai voltar, e aí ele chama a atenção de que, por isso, a gente tem que fazer uma escolha responsável. E essa escolha responsável vai levar para a gente a uma consequência mais séria. Porque para fazer a escolha responsável é pensar de forma caridosa. É pensar com indulgência. É pensar com respeito. E é nessa escolha responsável que Emmanuel diz que a gente se inicia a estrada da evolução. Que a gente se torna, avança um pouco mais na evolução espiritual. Porque se você tem que pensar com responsabilidade, mesmo que você não queira, você é forçado, de certa forma, a pensar nas coisas boas. Você pode escolher não seguir esse caminho. Mas se você quiser seguir o caminho certo, você vai ter que praticar a benevolência, a indulgência, o perdão, a caridade, o amor, o respeito. Então é esse convite que Emmanuel faz para a gente. Que liberdade a gente quer? Me lembra muito, enquanto eu fazia a palestra, eu lembrava muito assim: cuidado com aquilo que você deseja, porque você pode obter. E você está pronto para o que você está desejando? Ou será que é melhor você se preparar antes, com humildade, reconhecer que precisa fazer algumas mudanças, abrir mão de algo na sua vida, para poder então seguir? Porque até mesmo os nossos deveres, às vezes, a gente não está pronto.
E isso nos é lembrado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o dever é que nos coloca à prova. Você está pronto para fazer? E é nessa hora de cumprir o nosso dever que a gente faz o exercício mais difícil do nosso livre-arbítrio. Você vai fazer? Vai fazer a escolha certa? Qual escolha você faz? Genival, se não conseguir, não tem problema não. Pode deixar como estava, o prejuízo vai ser bem pequeno, tá bom? Dá para a gente seguir sem ele. Hã? Fique tranquilo. Tudo isso nos conduz à certeza de que a liberdade de agir, por mais insignificante que seja a sua manifestação, apresenta consequências a curto, médio e longo prazos. Surge então a necessidade de agir com responsabilidade. A noção de responsabilidade está apoiada nos preceitos éticos e morais que a sabedoria do Evangelho de Jesus se sintetiza em suas lições. É o que eu acabei de falar para vocês aqui, para compartilhar com vocês. A responsabilidade se apoia em analisar: eu estou seguindo princípios éticos e morais? É isso que é ser responsável. Nós associamos ainda a responsabilidade como fazer o que nos é pedido. Mas ela é mais forte. O conceito de responsabilidade é: eu sigo preceitos éticos e morais? E aí, quando a gente pensa dessa forma, aí sim nós estamos pensando de forma responsável. Revela um certo grau de maturidade espiritual o indivíduo que estabelece como norma comportamental associar a liberdade com a responsabilidade, antes de tomar qualquer decisão. Essa forma de agir moralmente correta representa o que se conceitua como liberdade de consciência. Essa voz íntima, lúcida e mansa, que a providência divina marcou todos os seres humanos para auxiliá-los a evoluir. A liberdade de consciência nos transforma em pessoas melhores, aptas a pôr em prática a lei da justiça, amor e caridade. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso, resposta ao questionamento 827 do Livro dos Espíritos. Então veja, gente, esse texto eu achei perfeito com o nosso tema. A ideia que está presente no texto de Emmanuel é: para você escolher, você tem total liberdade. O seu livre-arbítrio é pleno. Mas não o livre-arbítrio absoluto, que não tem consequências. Você é livre para escolher o caminho a seguir. Mas o que você vai encontrar no caminho, não lhe compete escolher. É fruto da sua escolha. Então faça-o com responsabilidade. E fazer com responsabilidade é pensar dentro de um código de conduta ética e moral. Principalmente pensando o que vai acontecer com o outro quando eu faço a minha escolha. E ao fazer isso, é o que nos mostra Emmanuel, é o que nos mostra o texto da FEB, a gente começa a ser um espírito um pouco mais evoluído, um pouquinho melhor. É uma questão quase que automática quando a gente faz esse tipo de escolha. O exercício responsável do livre-arbítrio. A parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Esse trecho está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. O que Emmanuel está nos convidando é para iniciarmos a caminhada para sermos perfeitos. Lembrando, perfeição relativa, dentro do que nós já estudamos, porque perfeito
Só o nosso Criador. Acabei de economizar a consulta no oftalmologista, porque ler isso aqui foi maravilhoso agora. Se o homem não estivesse dotado de vontade livre, seria injusto o castigo e injusto também o prêmio. Mas necessariamente deve haver justiça, seja em punir, seja em premiar, porque este é um dos bens que procedem de Deus. Acabei me passando, antes de puxar esse texto eu ia comentar, eu nunca vi um tema para incomodar tanto, inclusive dentro da comunidade espírita, como o livre-arbítrio. Nós ainda trazemos dentro da gente um ranço de autoritarismo, um ranço de querer dizer que eu posso dizer o que o outro pode fazer de certo ou errado, que é impressionante. Julgar. E eu vou fazer algumas provocações, eu digo que não vou parar de fazer provocação e não consigo. Quando a gente julga e diz que o ato do outro foi errado, sem a gente saber as razões de cada um. Lembra da palestra, as razões de cada um? A gente ainda está num estágio de espírito, agora que eu deixo o convite para que nós nos desloquemos disso, que se não tiver uma lei proibindo, a gente vai fazer, ainda sabendo que é errado. Será que é isso que Deus quer da gente? No nosso atual estágio encarnado, a gente ainda precisa disso. Mas eu pergunto, se não fosse proibido, se não fosse um crime, pegar algo alheio, quem aqui, não é para responder não, pelo amor de Deus, gente. Quem aqui realmente veria algo de valor e não pegaria? A gente precisa refletir sobre isso. E a gente também pode chegar à conclusão de que a gente está num estágio de evolução que a gente não pegaria. Porque é isso que se quer da gente. Mas, será que a gente faria isso? Eu não lembro agora o nome de um filme que eu assisto, que um senhor está com um problema de família e ele tem a chance de pegar um dinheiro que não é dele para usar no tratamento da família e ele não usa. E é uma cena muito forte, porque ele mostra que ele está ali tentado, sim, ele assume que ele está tentado a fazer. Mas que ele não vai fazer não é porque é crime. Porque a situação dava para ele pegar e ninguém nunca saberia que foi ele. Ele não vai fazer porque não é esse o caminho. Eu estou lembrando aqui do fechamento da palestra, tentando não dar spoiler. Porque o tempo todo aqui eu estou falando do que eu vou falar lá na última slide da gente. A consciência que foi falado antes, está vendo? A liberdade de consciência, ela grita para a gente cala. É aquela hora que a gente está fazendo a coisa errada, vem aquela voz e diz, pare, você está fazendo errado, você vou fazer assim mesmo, cala a boca. Que está ancorado nas escolhas éticas e morais. Mas que vive buzinando para a gente, não faça, vou fazer, problema, cala a boca. Mas a voz da consciência não cala. Porque foi a ferramenta que Deus colocou para ficar alertando a gente, você está indo no caminho errado, você vai se machucar. Mas a gente exerce o livre-arbítrio e diz, vou fazer. E para Deus está tudo certo. E aí o que é que eu trouxe Santo Agostinho? Ele traz e nos lembra, Agostinho de Hipona, ele escreve um livro sobre o livre-arbítrio. Ele escreve esse livro sobre o livre-arbítrio depois que ele se converte ao cristianismo. Depois. E ele é um dos maiores defensores do livre-arbítrio, como nós espíritas acreditamos. De que você é livre para qualquer escolha. Porque ele diz simplesmente, gente, e a gente às vezes esquece isso. É injusto o castigo e é injusto o prêmio. Se você não fez a escolha, se você não passou da prova. Será que é justo? Agora você vai ouvir também, vai refletir um pouquinho. João. Será que é justo a gente tirar uma boa nota sem ter estudado? Será que é justo a gente ter alcançado um bom emprego só porque alguém indicou? Será que é justo a gente conseguir o prêmio sem ter feito esforço? Da mesma forma, João, será que é bom eu te dar um castigo lá na aula, dizendo que você não fez algo quando eu vou ver você fez? É justo? É justo a gente ser demitido quando a gente é o melhor funcionário da empresa, né? Fez tudo ali, mas por questões outras que não a ética e a moral nós fomos demitidos?
Então é isso que Agostinho de Hipona lembra para a gente. O prêmio só é válido pelo esforço. Será que um corredor de Olimpíadas, este ano a gente tem a Olimpíada lá na França, será que um corredor de uma Olimpíada ficaria feliz em ganhar a medalha porque ele correu sozinho? Ou foi o esforço de chegar lá? Entendem? Será que a gente dá valor quando conquista algo fácil? Pronto. Os cruxes e as cruxes da vida de vocês. Será que teria o mesmo gostinho se viesse fácil? Se eu dissesse assim, chegasse para o amado ou a amada, estou afim de você, eu também, vou embora. Aí a gente chega e fala assim, foi fácil até demais, quero mais não. Eu tenho certeza que alguns devem ter passado por isso, de conquistar fácil demais, assim, não teve graça não. Eu fico feliz quando eu vejo histórias de casamentos em que a corte foi feita 2, 3, 4, 5, 6 e não desistiu. A pessoa casou com o outro e o outro ficou esperando. Separou e anos depois foi conviver e realizar aquele amor guardado lá. Imagine a satisfação, a sensação boa de conseguir isso. É a mesma coisa que Santo Agostinho lembra para a gente sobre o livre-arbítrio. Porque há uma ilusão, como eu falei, correntes de pensamento filosófico, que dizem que para haver livre-arbítrio ele teria que ser pleno. Você tem que escolher a causa, a consequência, tudo. Não faz sentido. É um pensamento da psicologia do comportamento, a psicologia behaviorista, mas ela é muito, muito falaciosa, muito cuidadosa. Eu estou tomando a liberdade de falar de uma teoria muito séria, né? Mas que a gente espírita deve refletir. Faz sentido? Né? Esse livre-arbítrio dentro desse conceito? Seguindo, acho que agora voltou, viu? Deixa eu ver aqui. Voltou. Continua Emmanuel no seu texto. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se ele é dirigente, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Eu falo sobre as provocações que eu faço, e tem um tema que sempre volta, sempre eu fico pensando, e como a gente ainda precisa de leis para conduzir a nossa conduta moral. A França, como sempre, uma referência no mundo, colocou na Constituição do país, há poucos meses, o direito da mulher abortar. E esse tema causa calafrios. Mas nós espíritas devemos pensar. É direito dela, está no livre-arbítrio. Significa que nós vamos apoiar ou defender que o aborto é algo aceitável? Não. Mas o livre-arbítrio chega a esse ponto. Se um espírita ou uma espírita quiser fazer o aborto, lhe é permitido? Sim. Mas lhe convém? Não. E em outros tempos eu fui considerado espírita abortista ao falar sobre isso. Eu espero que hoje não aconteça isso, porque eu sou ferrenho opositor ao aborto. Mas estar numa lei o seu direito de fazê-lo não quer dizer que você vai fazer. Não vou entrar na questão social, que é uma outra discussão, mas essa provocação é para se pensar. A gente ainda precisa de lei que proíba. Então, será que a gente está apto a exercer esse livre-arbítrio como a gente deveria? Porque eu volto a dizer, se você tivesse ali algo de valor, que não tivesse ninguém olhando, que não tivesse ninguém sabendo, e que não tivesse nenhuma lei dizendo que é crime, você pegaria? É isso que a gente tem que parar e refletir. Será que eu preciso de uma lei para fazer o que é certo? Uma lei terrena ou bastam as leis espirituais?
que me diz, por exemplo, na provocação que eu fiz, que não compete a nós interromper a existência da vida. Tudo bem que a lei permita, mas eu não vou fazer. A minha escolha é outra. E a liberdade, a gente não está pronto, gente. A gente sempre vai chegar num tema que a gente vai fazer, opa, e a gente vai tender a dizer assim, aí não, aí tem que ser como está mandando. Por isso que eu provoquei hoje com esse tema. Será que precisa ser mandado? Ou será que nós podemos fazer nossas escolhas com responsabilidade? Ok? Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação comum. Ele já está fechando o texto dele. O exercício dos nobres deveres, feito com segurança, com responsabilidade, nos faz ser bem-aventurados. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, ele nos lembra a dificuldade que é o exercício dos deveres. Na ordem dos sentimentos, agora vai ser massa. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunha as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão na derrota. A gente, quando cumpre o dever, a gente quer aplauso, a gente quer holofote. Mas é o que ele está dizendo lá no Evangelho. O cumprimento do dever não tem testemunha no erro e não tem aplauso no acerto. É fazer porque é sua obrigação. É fazer porque lhe foi confiado essa responsabilidade. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. Você vai cumprir seu dever ou não? Você é livre para escolher. Mas você deve fazê-lo com responsabilidade. Exercer o dever é exercer o seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, como determiná-lo, porém, com exatidão. Onde começa ele e onde termina? O dever principia, para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaça a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não deseja que ninguém transponha com relação a você. E o exercício do dever, que é o exercício da liberdade. Eu posso parar de trabalhar amanhã? Posso. É a minha liberdade. Eu optei por não cumprir o meu dever. Mas isso vai trazer consequências. Para mim e para os outros. É onde termina a minha liberdade. E é aí que ele fala que para eu exercer esse dever, esse meu livre-arbítrio vai se vincular com a minha consciência. Será que é hora de eu parar de trabalhar? Ok? Peguei um exemplo, a gente pode trazer para vários outros. E aí que a gente fecha o texto de Emmanuel. Deixa eu ver. Não, ainda fala mais um pouco. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma, que enfrenta as angústias da luta, é austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem, quem cumpre o seu dever, ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Quando a gente exerce o nosso dever com liberdade e responsabilidade, a gente demonstra primeiro amor a Deus e desapego o suficiente para lembrar primeiro do outro
e esquecer de nós mesmos. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve os males de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. É só no exercício da liberdade responsável que a gente evolui como espírito. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. E aí, a gente fecha o texto e fecha com a reflexão e o gancho final. Sem olhar, semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. O que Emmanuel fecha com esse texto é nos dizendo, quando nós exercemos a liberdade com responsabilidade, nós nos tornamos obreiros atentos, ou seja, nós caminhamos para sermos homens de bem, homens e mulheres de bem. E eu fecho nos lembrando, através de uma música, os valores que a gente discutiu hoje e que está lá presente no Evangelho segundo o Espiritismo, no convite a sermos perfeitos, na parte do homem de bem. A gente encerra com essa reflexão e eu volto só para fechar a noite de hoje. Verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e caridade, de pureza e de bondade. Interroga a consciência se essa lei já violou. Não comete o mal, tem fé em Deus e na bondade. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima desses bens só temporais. Quando nas dores da vida e nas decepções aceita sem murmurar, porque são provas ou expiações. Encontra benefícios nos serviços que prestam, nas lágrimas que secam e nas consolações. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si, antes dos seus. É bom, benevolente, humano e muito mais. Nem de raça, nem de crença, distinção ele não faz. Respeita todas as convicções. A caridade sempre é seu guia. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa todo dia. É indulgente com as fraquezas alheias. Não procura defeitos nos outros. Estuda suas próprias imperfeições. Trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidece com a sorte ou com os dons pessoais.
usa, mas não abusa dos bens materiais. Se tem alguns dependentes nas relações sociais, trata com benevolência e muita paz. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. Então, gente, com esse convite, né, relembrando aí uma passagem que a gente já estudou várias vezes e que eu fiquei muito feliz de ver, né, abordado por um caminho bem inusitado, bem diferente por Emmanuel, no livro Fonte Viva. Que escolha a gente vai fazer para a nossa vida? Né? Queremos ser pessoas de bem? Queremos nos tornar obreiros e obreiras atentos ao que Deus quer de nós? É essa escolha que se coloca na nossa frente todos os dias. E é assim que a gente vai fazer o exercício do livre-arbítrio. É assim que a gente vai provar que o livre-arbítrio é um dos maiores dons e bens que Deus confiou a gente. Que escolha a gente vai fazer de seguir daqui para frente? Né? Levemos essa sementinha de reflexão para a nossa vida, que eu possa mais uma vez ter auxiliado aí nas provocações para que nós nos tornemos melhores. E agradeço a vocês sempre a oportunidade de estar aqui, porque isso me ajuda a me tornar um pouquinho melhor cada vez que eu paro para estudar e refletir e pensar, para compartilhar com vocês. Que a gente tenha uma semana de muita paz, uma semana de muita luz, uma semana de muita escolha para fazer e que a gente possa usar o livre-arbítrio com a voz da consciência. Uma boa semana para todos. E a gente te agradece por tantas reflexões trazidas na noite de hoje. Falar do livre-arbítrio para nós, essa liberdade vigiada, porque é uma liberdade, mas ela é vigiada. Que a gente saibamos disso. Como você bem disse, né? A colheita, ela é livre, mas a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente sabe disso. E vamos para os avisos. Estamos antecedendo a nossa 21ª semana de O Livro dos Espíritos. É um evento da nossa casa tão esperado por todos, né? Será trazido para nós palestrantes maravilhosos. Ela se inicia dia 18 a 21 de abril e todas as noites às 19 horas aqui na nossa Sociedade José Pititinga. Então, convidem, né? Façam convite aos seus familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, coloquem nas suas redes sociais, compartilhem com todos, façam um convite para que venham degustar desse banquete maravilhoso que vai ser a nossa 21ª semana de O Livro dos Espíritos. E nós temos, né, o primeiro palestrante da semana, no dia 18, é o nosso querido irmão Ricardo Carvalho. Ele vai trazer para nós o tema O Saber Espírita. Né? Ele é professor, historiador, trabalhador espírita da Mansão do Caminho e da Federação Espírita do Estado da Bahia. Próximo, Gene. Próximo... Dia 19, também às 19 horas, a segunda palestra é com o nosso querido irmão José Rosa Filho. O tema é a importância do corpo físico para a evolução do espírito. O nosso querido irmão, ele é médico, professor,
palestrante, membro do colegiado diretor da Sociedade de Estudos Espíritas de Feira de Santana. Próximo. E no terceiro dia, dia 20, né, temos a mesa redonda, onde vai participar nosso querido irmão Jardel Portela, a Gice Santana e o Marcos Machado, trazendo o tema para ser discorrido na noite, o Espiritismo e a Psicologia do Espiritismo. São Gice Santana, ela é terapeuta, especialista em psicotraumologia, consteladora familiar, sistêmica e palestrante espírita, né? O Marcos, ele é farmacêutico bioquímico, espírita da Associação Espírita Cristã André Luiz, em Feira de Santana, e da Federação Espírita do Estado da Bahia. O Jardel, ele é administrador, psicólogo, clínico, professor universitário e conferencista espírita. Pronto, Jenny? Dia 21, às 19 horas, também teremos o seminário com a nossa querida irmã Gice Santana, né, trazendo o tema a ser discorrido, o Espiritismo e a Psicologia do Espírito, com o seminário. Então, vai ser uma semana, gente, de um banquete, como eu digo, espiritual, que vai trazer muitas reflexões para nós. A casa está toda preparada para receber todos, acolher a todos. E assim, vocês estão vendo hoje a gente vestido, né? Uma grande parte do pessoal que está aqui, inclusive eu, estou vestida com a camisa do nosso evento. Então, quem quiser adquirir a nossa camisa, que está maravilhosa, olha que azul lindo, perfeito, né? Pode estar procurando a nossa querida irmã Cássia, Rafaela e quem é a outra pessoa? Sulene. Tá? As meninas estão ali no fundinho. Quem quiser adquirir a camisa, vamos comprar, gente. Está lindíssima. Vamos formar o nosso look, né, maravilhoso para a nossa Semana Espírita. E, enfim, temos os nossos patrocinadores, né, que nos apoiam e que está apoiando a Sociedade Espírita nesse evento. E vamos encerrando, né? Eu convido agora os nossos queridos irmãos passistas. O nosso passe hoje será coletivo, devido ao horário, tá? Convido também o nosso querido irmão João Freitas para que ele retorne, para que ele venha proferir a nossa prece de encerramento. E assim a gente dá continuidade aos nossos trabalhos da casa. Fechemos nossos olhos e ainda no clima de reflexão que trouxemos no dia de hoje, na noite de hoje, peçamos a Deus a força suficiente e a coragem para prosseguir nossa caminhada, frente às escolhas que são colocadas para nós todos os dias de nossas vidas. Lembremos no momento de dificuldade, na hora que a escolha difícil se apresentar, que temos sempre um guia e mestre a nos orientar e a dizer o melhor caminho a seguir. Só precisamos lembrar de seguir os passos de Jesus. Jesus que nos deu o exemplo vivo do que é ser um homem de bem. Trouxe para nós a vivência dos valores que Deus quer para a nossa existência espiritual. Que nós possamos seguir em nossa caminhada fazendo essa escolha. Ainda que aparentemente ela traga dor, ela traga sacrifício, paremos e analisemos. Por vezes esse sacrifício é material, mas o ganho é espiritual. E que assim a gente possa seguir em nossa caminhada, rogando a Deus, aos nossos mentores, a todos os espíritos que de alguma forma nos contribuem para o nosso crescimento, que nós não estamos sozinhos nessas escolhas e caminhadas. Quando por vezes exercermos o livre-arbítrio de uma forma não responsável, saibamos recuar, voltar atrás, corrigir nosso erro. Que nunca o nosso olhar duro, a nossa voz crítica, o nosso gesto sem amor, quando atingir o nosso irmão, que nunca seja algo que não nos atinja. Que estejamos sempre sensíveis a voltar atrás e reconhecer
e pedir perdão e reconstruir a caminhada através do exercício da livre escolha, do livre arbítrio, com plena responsabilidade. Agradecemos a Deus mais uma semana vivida. Tenhamos força, coragem e muita fé na semana que se inicia e desejo a todos uma semana de muita paz. Que assim seja.